Boa noite, começa agora pela VESA TV, o programa Marketing Now, nosso encontro semanal para debatermos os principais assuntos da área de marketing e comunicação. E este programa muito especial, o primeiro programa ao vivo da VESA TV, o seu canal de negócios, empreendedorismo, marketing, comunicação, economia, inovação, enfim, conectando pessoas e empresas para promovermos negócios. Este é o papel da VESA TV, nesta primeira transmissão ao vivo, muito importante, aqui diretamente dos estúdios da VESA TV, dentro aqui da ABCcom. E você pode participar do nosso programa, concorrer a prêmios, mandar sua pergunta, interagir com a gente e, claro, também acompanhar aí toda a programação da VESA ao longo da semana, com uma programação muito bacana, gente, mais de 30 programas falando de diversos temas que são importantes e relevantes para o seu negócio. Bom, hoje nós vamos falar de GA4 Analytics. E para falar sobre este tema tão importante, trouxe duas feras da área do marketing digital. Tenho a honra de receber aqui meu amigo Murilo Parrillo, da agência Novo Foco. Tudo bom, Murilão? Obrigado por ter vindo, aceito o nosso convite nesse dia tão especial. Tudo jóia. Obrigado você pelo convite, obrigado pelo espaço. Vamos trocar ideia sobre essa ferramenta aí que tá dando o que falar, né? A gente, até o pessoal já pediu para falar do Threads, a gente vai falar sobre isso, acabou de lançar, né? Mas a gente vai falar primeiro do GA4, mas antes disso também apresentar o meu amigo Alex Pinhol, CEO da WBP, uma das grandes agências de digital aqui do ABC. Alecão, obrigado por ter vindo, meu amigo. Primeiramente, um prazer estar aqui, vai ser muito bom falar sobre esse tema que está bombando aí para quem tem negócios digitais, né? E eles que são feras na área de digital, e com certeza o seu negócio está presente dentro do digital. Bom, para você participar do nosso programa é muito fácil. Você pode mandar um WhatsApp para 11 96669 7685. Mande sua pergunta, sua opinião. E com isso você vai concorrer a um livro da ABC Books. No final do programa a gente traz aí para você. Ou também você pode interagir pelo YouTube da VESA. Mande ali sua pergunta e você pode aparecer aqui no nosso canal, interagindo lá pelo YouTube da VESA TV Oficial. Legal? Bom, você já segue a VESA lá no Instagram? Segue lá. VESA TV BR, segue lá no Instagram, pode me seguir também para a gente interagir, direct, enfim, trocar mensagens sobre o mercado. Bom, vamos então, Vitão, rodar o tema da semana? GA4 Analytics. O que é? O que muda? Como utilizar? Qual a importância disso para o seu negócio no ambiente digital? A sua empresa já atualizou, é assim que eu devo falar? Atualizou o seu formato de análise de dados? É sobre isso que nós vamos falar na noite de hoje. Meus amigos, antes de a gente falar sobre GA4, acho que cabe a gente falar o que era o antigo Google Analytics. O que era, vamos dizer assim, de uma forma resumida, são análise dos dados do Google, Alex, é isso? Basicamente, a plataforma do Google Analytics servia o Universal, né, para coletar dados de pessoas que acessaram o seu site. E através disso ele colocava numa caixinha dizendo o cliente que visitou, quantas pessoas acessaram o teu site, quanto tempo eles ficaram no teu site. E com isso você podia fazer análises do comportamento dos seus clientes, dos usuários do site. Então basicamente uma plataforma para analisar dados de quem passou pelo teu site. Murilo, isso era sempre muito importante para tomar qualquer decisão na área de digital, né? Sempre. Eu considero o Google Analytics, né, tanto o Universal quanto o GA4, é uma mina de ouro, né? Porque através do Google Analytics você tem, o que o Alex falou, a informação sobre o que as pessoas fazem dentro do seu site e até fora do seu site, né? Então, o Google Analytics, né, já existe desde 2006 e é simplesmente um banco de dados que sabe tudo sobre todo mundo que entrou dentro do seu site e o que ele fez lá dentro, que caminho ele percorreu, quantas páginas ele visitou e até para a questão de apps também, né? Se o cara baixou, se ele fez download, se ele continuou o jogo e, né, ele tem esse detalhe, né, que ele consegue pegar de todos os dados das pessoas, né, que elas fazem dentro. Bom, vocês são de duas agências digitais, né? As agências digitais hoje trabalham com dados, né? Acho que a gente sempre fala assim, os dados são a nova mina de ouro, né? E de fato é. A gente vai falar mais sobre o GA4, obviamente, é o tema do nosso programa, mas eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês também no marketing digital, porque o marketing digital veio nessa evolução até chegar no que é hoje, né? Murilão, como começou a Novo Foco?
Bom, a Novo Foco veio de uma dor, né, que eu mesmo tinha como vendedor. Eu sempre fui vendedor nas empresas que eu trabalhei. E eu sempre prospectava clientes, né, de forma manual, né? E certa vez, né, quem já me conhece sabe dessa história, eu fiquei bravo, né? Eu falei, pô, os clientes só me xingam, fala, manda e-mail, me liga depois, para de mexer o saco. E aí eu busquei no Google, como vender só para quem quer comprar. E aí foi aí que eu descobri, né, a plataforma, descobri a ferramenta e comecei a trabalhar ainda como vendedor. E aí todas as empresas que eu trabalhei, eu apresentava para o meu gerente, para o meu diretor. Falei, vamos fazer isso aqui que dá certo, vamos fazer. E aí eu tive um insight, falei, pô, se toda empresa que eu passo, né, eu apresento para o gerente, para o diretor, né, que isso são, né, são estratégias que dão certo, eu vou trabalhar prestando esse tipo de serviço. Né, foi aí que começou, a Novo Foco vai fazer 7 anos agora, né, ainda sou um bebê perto do Alex, né, mas 7 anos hoje no marketing digital é como se fosse 30 anos no mercado corporativo. E hoje, muda né? muito, né? Todo Demais. ano parece que tem uma novidade, eu falo assim, até para acompanhar é difícil. Alecão, você já até ganhou premiado pelo Google lá fora. Sim. Você começou dos primórdios do Google, né? Podemos falar assim, é não? verdade. Olha, quando eu comecei, para você ter ideia, eu tinha um modelo de prospecção de cliente, que eu pegava a lista telefônica, pegava um segmento e ia pegando empresa por empresa e fazia lá a ligação. Meu, você já tem um site? Era para vender site na época. Tinha pessoas que me xingavam e desligavam o telefone. Que negócio de site é esse? Você tá maluco? E desligava o telefone. Porque não tinha, era muito novo. Quando alguém fazia um site primeiro, e aí depois você falava o seguinte, olha, você tem um lindo, imagine um outdoor dentro da sua casa, que é um lindo site que apresenta a sua empresa, mas você tem que colocar ele na rua. E na internet, como que você coloca na rua um outdoor, né, o seu site? Através do Google. Lá as pessoas procuram pelo teu produto e encontram o teu site. E aí as pessoas se interessavam ali. Porém, somente as grandes empresas anunciavam nessa época. Então era literalmente ali cortar mato alto, né, e começar a mostrar um mercado que não existia. 2008, imagina, já existiam empresas grandes utilizando o Google, mas pequenas ainda não. Hoje não dá pra gente pensar qualquer empresa aqui no marketing digital sem Google, né? Não. É difícil, né? Impossível, né? Hoje, independente do seu negócio, se você for uma padaria, você está no Google Meu Negócio, com os mapas. Se você for uma empresa de serviço, você tem que estar nas pesquisas. Dependendo, se você for uma empresa, uma barbearia ou algum outro tipo de negócio, é importante você estar fazendo um YouTube, anunciando para aquela região, né, na sua TV local, naquela região específica. Então hoje todas as empresas, se não estiverem na internet, elas não são vistas e não são conhecidas por ninguém, né? Bom, vamos falar então de GA4. A gente, obviamente, vocês até que estavam comentando aqui em off, que isso desde 2019 estava sendo colocado e agora, vamos dizer assim, chegou a data limite, a data de corte. Mudou muita coisa, mas antes de falar dessa mudança, acho que uma coisa importante. Quer dizer, quem não migrou ou quem não atualizou, os dados são perdidos, ou seja, não se tem mais os dados, é isso? Esse seria o grande problema ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. O Google Analytics Universal, ele parou oficialmente dia 1 de julho de coletar dados. Os dados atrás você tem retroativos ainda. Você ainda tem, né, por tempo limitado, né? Eles não deram uma data limite de tirar tudo do ar, mas você tá lá para consulta. Então quem tem a conta do Universal ativa ainda consegue ir lá fazer um backup e fazer a migração para o GA4. Sim. Né? Existem na verdade existiam duas formas, agora você não consegue mais integrar o GA4 com o Universal, né? A partir de 1 de julho você não consegue mais integrar as informações. Ou seja, quem não fez isso vai começar do zero. Então começar do zero ou fazer de forma manual, que existem algumas estratégias que você entra no Google Universal, exporta, né, os seus dados via CSV, vai no GA4 e sobe via CSV. Né? São coisas técnicas, né, mas ainda é possível fazer. Então não está perdido, né? Dá para recuperar. O que é importante saber, né? O Google Universal, que é a plataforma antiga, eles avisaram com antecedência que ele ia parar de coletar dados. Isso quer dizer o seguinte, plataforma Universal coletava acessos, visitas, etc. A partir do dia 1º de julho de 2023, essa plataforma ia parar de coletar essa informação. Somente o GA4 ia funcionar, certo? Só que o seguinte, quem não configurou o Google Analytics 4 há um ano para começar a coletar dados, ele perdeu, né, ele não coletou dados nessa plataforma nova. Isso é um problema porque aqui tem um monte de coisinhas boas que nós vamos falar. Né? Então, só que o que é possível fazer? Daqui 10 meses, o Google Universal ele vai parar de mostrar os dados. Então é possível você usar banco de dados para pegar essa informação, colocar nesse banco de dados,
e você conseguir no GA4, que é a nova plataforma, visualizar essas informações. Então, vai perder isso aqui em 10 meses do antigo. E aí, para você acessar, só vai ser pelo novo, se você pegar o banco de dados e coletar essa informação. E isso é importante porque ali você tem um histórico de evolução da empresa, né? Sim. Hoje tem uma frase que eu ouvi, eu gostei muito do meu líder, né, de dados, que ele falou o seguinte: Alex, no mundo onde, imagine-se empresas multimilionárias, certo? Que todas têm dinheiro para gastar com marketing, fazer negócio. Quem ganha no Google? Quem ganha? Ganha aquela que tem estratégia. Ganha aquela que tem dados para analisar. Porque os dados, eles são como uma bússola. Que você tem o norte, você olha para aqueles dados e fala assim, olha, sabe o que está acontecendo? Você está indo para esse caminho. O seu cliente, ele não compra se você compra uma palavra A ou B. E você consegue analisar isso. E ele vira uma bússola para você poder falar assim, eu vou para esse caminho, porque ali é onde me traz resultado. Então, Analytics, dados, te ajuda nisso, primeiro ponto. E quando você tem muito dinheiro, todo mundo compra, faz marketing, etc. Só que se você não tiver dados para analisar e criar estratégia com isso, você com certeza vai gastar mais dinheiro do que os outros. Então, com dados... gastando errado, né? Exato, você vai colocar dinheiro onde muitas vezes pode funcionar. Só que você fala assim, por que o meu concorrente, né, ele tá sempre na frente, sempre... Pô, e eu fiquei sabendo que ele nem gasta tanto dinheiro como eu gasto. Muitas vezes porque ele está usando estratégia com dados que ele aprendeu. Hoje todos os nossos clientes, eles têm o Analytics 4, ou alguns têm o 360, que é a versão paga do Google, mas para quê? Para analisar dados. Sem dados, a gente não consegue fazer um trabalho de qualidade. Agora, com dados, fez a gente ganhar prêmios, faz a gente fazer um cliente com resultado, né? Ele investiu R$1, imagine-se um cenário onde ele investe R$1 e vende R$8. É possível, com um trabalho de análise de dados, como a gente já fez com clientes, sair esse resultado para cada R$1 vender 25, 30. Por quê? Porque você analisou dados. Então, o dado é extremamente importante para o negócio poder avançar. Murilo, na tua opinião, o Google fez isso até porque era um momento de evolução, pedia isso? É uma evolução dessa análise de dados? Porque isso também, essa questão dos dados, a gente foi crescendo ao longo do tempo. Hoje, quando a gente fala de uma empresa data-driven, ou direcionada a dados, é de meio recente, vamos dizer assim. A gente fala às vezes 3, 4 anos, é pouco tempo, mas é muito no digital. Você sente que o Google foi sentido essa necessidade de evolução para evoluir o formato de fazer essas análises? Não, eu vejo assim, ó. O Google ele sempre favoreceu, né, e continua favorecendo o pequeno, médio empresário, e ele costuma facilitar os processos das próprias ferramentas, né? Muita gente acha que Google é só o buscador, né, que hoje é o site mais visitado do Brasil, quiçá do mundo, né? YouTube em segundo lugar, que também é do Google. Então o Google costuma facilitar a usabilidade dele para quem de fato usa a ferramenta. O que eu percebi? Que ao longo dos últimos anos, o Google Analytics Universal ele foi se tornando tão complexo, mas tão complexo, que só sabe mexer quem de fato é analista de dados e da área. Se você pega o Universal e põe o GA4 do lado, você vai ver que são diversas caixinhas. Então, o GA4 nada mais é do que uma compilação facilitada dos dados que o Universal já entregava e de forma que ele mesmo facilitou o processo. Então, ele falou, eu tenho aqui 5 parâmetros principais que com base no histórico mundial de dados que eu tenho, eu como Google tenho, eu sei que é importante para você essas 5 aqui. Você quer novos dados dentro do seu site, do seu e-commerce, do seu app, você consegue criar eventos personalizados só para você. Então, o Universal, você colocava o script dele no seu site ou no seu app e ele gerava os dados automaticamente. O cara clicou aqui e gerou um dado de conversão. O cara clicou aqui e ele foi gerando esses dados. No GA4 está organizado. No GA4 você escolhe o que você quer ver e você cria seus próprios eventos. Até porque às vezes poderiam ali talvez ter dados que não fossem importantes para você analisar, vamos dizer assim. Exato. É como entregar um pacote completo. Sim. E às vezes você não precisaria do pacote completo, agora você consegue customizar. Estou errado? Vamos fazer uma linguagem mais popular. É basicamente isso. Você antigamente tinha uma plataforma pronta com todos os dados ali. Então ele pegava tudo, inclusive aquilo que você não precisava. Hoje, no novo Google Analytics, ele puxa todas as informações da jornada desse usuário. Antigamente, ele falava o seguinte, olha, eles eram, saindo um pouco do fácil, mas ele era baseado em hits. O que é um hit? A pessoa acessou uma página, é um hit. A pessoa clicou para ir para outra página, outro hit. Hoje, o primeiro ponto é que ele analisa a jornada do seu usuário. Então, ele vai falar o seguinte, imagina que eu sou aqui um usuário dentro do site. Antigamente o Alex está dentro dessa sala.
Esse é o antigo. Se eu for para outra sala, o Alex foi para outra sala. O novo é o seguinte, ele é baseado em eventos, como o Murilo falou. Isso quer dizer o seguinte, o Alex entrou no seu site. Ele está aqui nessa sala. Só que ele está mexendo as mãos. Só que ele pegou aqui a caneca de água. Ele olhou para o Bonete. Ele olhou para o Murilo. Ele começa a analisar o comportamento do usuário. Isso tem um pouco da inteligência artificial já? Total. Total. Quer dizer, a gente vê cada vez mais a inteligência artificial presente em tudo. Um dos diferenciais, acho que a gente vai falar disso daqui a pouco talvez, é o machine learning, né? Então, com base nos dados, né, são dois diferenciais. Machine learning, que o GA4 tem hoje, então é o que o Alex estava falando. Eu avalio tudo que o usuário faz do seu site, e aí uma outra novidade que ele trouxe são os insights. Então, dentro do menu novo do GA4, você consegue ver os insights baseado no comportamento dos usuários do seu site, e o Google Analytics ele vai te dar um dashboard falando, ó, baseado nos últimos 30 dias, as pessoas estão fazendo isso, isso e isso, então é legal você tomar ações assim, assim, assim. E aí, só reforçando um pouco o que o Alex já tinha acabado de falar, o que mais importa é o que você faz com esses dados. Né? Porque não adianta nada você ter uma mina de ouro na tua mão, aí falar, beleza, legal, estou com os dados aqui. É o que você falou, quem opera, né, toma decisões baseadas em dados, consegue converter muito mais, muito melhor. Sim. Eu tinha um professor que ele falava assim, você tem um banco de dados ou um bando de dados? Exato, né? boa. Porque assim, você faz o que com o dado? Né? Porque esse é uma outra coisa importante. Né? Esses dados precisam se transformar em decisões, né? Em tomadas de decisões, em ações, já que você tem tantos dados na mão. Sim. A gente vai falar mais sobre isso no segundo bloco, sobre essas principais mudanças, a questão de performance e o quanto o consumidor espera que você mude algo já que você tem esse dado. Mas só para a gente fechar esse primeiro bloco, a gente fez o Prêmio Summit, no qual as agências do ano do Prêmio ABC tiveram um speech com diversos CMOs multissetoriais e a WBP estava lá e apresentou o tema dia 4. Não é verdade. As empresas estão loucas para saber disso, né? Sim. Esse é o ponto. Você que é empresário, a gente percebe as empresas querendo saber mais sobre isso. Houve essa procura, óbvio, no cliente de vocês já foi antecipando isso para fazer a mudança, porque faz parte do escopo do trabalho de vocês. Mas vocês sentiram as empresas mais interessadas sobre isso? Totalmente. Pra você ter ideia, nós temos clientes de Portugal, Chile, Argentina, porque as empresas, as agências não sabem implementar lá fora. E aí eles vão nos procurando e a gente adora. Quem não gostaria de receber em euro? Né? Então nós estamos em dólar, então a gente está adorando. Mas a procura está gigante. Mas eu complementar um ponto importante sobre a sua pergunta anterior, que foi a seguinte. Nessa mudança foi porque teve uma evolução. O Google percebeu isso? E eu vou te falar assim, eu acho que uma das coisas que evoluiu demais é que nos últimos 5 anos, quantas pessoas começaram a usar celular, aplicativos, etc. Tivemos um boom de aplicativos, né? E no Universal não era possível você ver todos os dados de aplicativos. Você tinha que usar um Firebase, usar outras ferramentas para controlar isso. E agora, no Analytics 4, já está previsto isso. Você consegue monitorar tanto os aplicativos como o site, como o web. Então, tudo isso foi para acompanhar a evolução do mundo. Então, o Analytics Universal, que nasceu entre 2005 e 2006, ele não tinha aplicativo na época. O celular não era tão forte. Então, você imagina que nos últimos anos bombou. Então, uma das mudanças foi para isso também. E outra coisa é que, como o Murilo falou, você pode hoje personalizar para aquilo que você necessita. Então, por que eu vou pegar milhares e milhares de dados que eu não preciso? Eu quero esses dados, você personaliza isso e coloca para você poder analisar. E a própria agência estrategicamente escolhendo esses dados, né? Exatamente. Bom, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, o papo tá bom demais, né? Então não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo comercial e volta com mais Marketing Now pela Vesa TV ao vivo, esperando sua pergunta e interação pelo YouTube ou pelo nosso WhatsApp. Mande sua pergunta, concorra a um livro da ABC Books e participa da nossa primeira transmissão ao vivo. A gente volta já. A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc.
Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP, a proteção da sua ideia. de sofá, que programa legal. Mãozinha na pipoca, a gatinha te ouvindo uau, uau. Te ouvindo uau, uau. É dia de sofá, é dia de sofá. Um vídeo, um DVD, um desenho pra animar. A noite vai chegar só pra lembrar que hoje é dia de sofá. É dia de sofá. Te ouvindo uau, uau. Te ouvindo uau, uau. Relaxa que a sessão vai começar, que hoje é dia de sofá. Bom sofá. Estamos de volta com o programa Marketing Now pela Vesa TV e a gente sempre volta com uma propaganda antiga para o pessoal conhecer um pouco mais da história da propaganda brasileira. Talvez você não saiba o que é uma locadora, uma fita cassete, um DVD, o que era passar um dia no sofá com a Blockbuster, né? Pesquise aí no Google que você vai conhecer um pouco mais sobre o que foi a época das locadoras aqui no Brasil. Bom, e você pode acompanhar o Baú do ABC durante a programação da Vesa TV, trazendo aí um pouco do que foi a história da propaganda brasileira, muito legal. Bom, meus amigos, a gente sempre volta também trazendo um pouco de notícias do mercado. Vitão, vamos chamar o Giro de Notícias? Com estratégia de ampliar seus dados e se tornar multi-marketplaces, Nubimetrics fecha parceria com Americanas. O intuito é trazer ainda mais dados e informações para fornecer insights aos sellers e grandes marcas da plataforma. Allianz mais perto do público. Em nova campanha, seguradora impacta consumidor em meios on e offline. A campanha foi idealizada em parceria com a IDTBWA. Vamos dar uma olhadinha no filme dessa campanha? O guincho já buscou meu carro. Agora, tá na hora de buscar o meu melhor tempo. Com o seguro Allianz Auto, você está sempre pronto para viver o melhor. Peça para o seu corretor.
Braskem apresenta 2 novas marcas com trabalho de branding e design da Crispin Porter EBG. O projeto traz criação de identidade verbal, visual e posicionamento da Exteller Startup, com foco em materiais para impressão 3D, e da Upside, empresa que transforma resíduos plásticos difíceis de reciclar. Estas e outras notícias você pode acompanhar no portal da ABCcom. abcdacomunicação.com.br. São mais de 55 notícias por dia sobre o mercado de marketing e comunicação. Legal? Bom, meus amigos, vamos agora falar dessas mudanças. Eu vou pedir para o Vitão colocar aqui na tela as 5 principais mudanças que a gente tem, que estão sendo faladas aí. Porque até para você entender, há essa mudança, há essa evolução. Eu vou até colocar aqui a participação da Nicole Miller, da IH9. A Nicole colocou aqui, ó, e essa evolução está ficando cada vez melhor. De fato, né, Nicole? A gente sabe disso e para vocês, enquanto agências, é muito importante, né? E aí a gente tem aqui, ó, as 5 principais modificações: a privacidade de dados, a análise multiplataforma, integração com o Google Ads, aprendizado de máquina, machine learning, e modelo baseado em eventos. Vamos começar pela privacidade de dados. O que mudou, meus amigos? Até porque hoje se fala muito em LGPD, enfim, o que mudou nesse aspecto? Todo mundo tem acompanhado as notícias falando sobre cookies, né? Cookies são aqueles dados que os sites, redes sociais, pegavam dos usuários. Então imagina um exemplo de um biscoito. Você é um usuário e acessou o meu site. Eu te dava um biscoito, por isso cookies. E conforme você ia andando, você ia deixando migalhas desse cookies e eu acompanhava você. O conceito é esse. Então todo mundo que acessa a internet, todos os sites, redes sociais, coletavam cookies, né? Eles colocavam esse dado em você, te tagueava e acompanhava tudo que você fazia. Todo mundo tem acompanhado a questão de LGPD, proteção de dados, etc. E em todo mundo, Google, o Facebook e todas as outras grandes empresas, eles tiveram que parar de utilizar cookies. Então, o que aconteceu? Como que as empresas conseguem coletar dados para poder monitorar e criar estratégias, se você não tem mais isso? Então, primeiro ponto é, devido à privacidade, as empresas não coletam mais cookies, e no caso do Google Analytics, ele não usa mais cookies para isso. O que eles estão utilizando agora? Algo chamado User ID. É um modelo diferente para coletar seu dado, que ele consegue, a cada acesso que um usuário faz no site, ele dá um número, um ID para esse usuário. E através desse ID, você consegue fazer todo esse monitoramento e fazer um trabalho em cima disso. Mas tem essa questão legal? Você precisa dar o tal do opt-in, o aceite disso, ou ele já está pegando meu dado? Como que funciona isso, Murilo? Ele já pega, tá? Sempre pegou e sempre vai continuar pegando, né? A realidade, pelo menos para nós que trabalhamos com dados, a gente sempre vai dar um jeito de pegar, tá? Então, falando um pouco de LGPD, né? Primeiro GPDR, né? Lá em 2018, sempre sai primeiro lá fora, né? E LGPD ia estourar no Brasil em 2018, né? Mudou para 2019, depois 2020, e até agora não existe, né, uma forma de monitoramento e, sei lá, punição da, pelo menos pequena e média empresa, não. Eles estão indo direto nos grandes, né? Por isso o Google Analytics se preocupou, né, primeiro com isso, mudou a estratégia para User ID. E assim, você tendo um site, você minimamente tem que falar com um advogado, né, especialista em LGPD, é o melhor caminho, e ele vai entender o que seu site faz e te sugerir uma mensagem normalmente é consentimento. Tipo, você está acessando o meu site, eu vou aqui entender o seu comportamento dentro do meu site. Você está de acordo? Sim ou sim, né? Porque ou você dá o de acordo ou senão... Accept, né? Aquele accept, o accept, ó. Então, o Google Analytics ele já tem esse formato de pré-adequação, digamos assim, da LGPD no formato de mensuração de dados, mas é importante que cada pessoa tenha no seu próprio site também um aviso lá de minimamente consentimento do que você está fazendo com os dados de comportamento dessa pessoa dentro do seu site. Muito legal. Você pode mandar a mensagem também para o WhatsApp, viu? Vou pedir para o Vitão colocar aí o 11 96669 7685. Você pode também interagir pelo WhatsApp ou pelo YouTube da Vesa TV e, obviamente, você vai concorrer aí ao livro da ABC Books, legal? O segundo ponto é análise multiplataforma. Isso tem a ver com aquilo que você estava falando do aplicativo? Exato. Ou quando a gente fala dessa análise multiplataforma,
vários tipos de dados. O que seria essa análise multiplataforma para quem é mais leigo ali? É exatamente isso. É você poder coletar dados não só de site, mas de aplicativos e tudo isso você conseguir ver dentro do Google Analytics 4. Então você tem uma análise de multiplataformas, né, aplicativos, sites, dentro do mesmo lugar. Entendi. Isso, quando a gente fala disso, vamos pensar assim, eu tenho um site, eu posso também ter um aplicativo, né, mas tem que ser de um aplicativo próprio meu, é isso? Vou dar um exemplo, eu tenho um cliente, um dos maiores, maiores agências de viagem do Brasil, que ele tem o site dele, ele vende ali dentro e ele também tem um aplicativo. Hoje, antigamente você tinha que usar, como eu falei anteriormente, uma ferramenta para analisar esse aplicativo e você tinha o Analytics para analisar o site. Hoje, você não precisa necessariamente ter essas outras ferramentas, apesar de eles venderem sites novos, conceitos, né? Mas, em tese, você coloca tudo isso dentro do próprio Google Analytics e analisa essas multiplataformas, e sendo seu. Tá. Vamos falar agora de integração com o Google Ads. Nós temos, obviamente, o Google Ads no portal, e ele fala, mas não é a mesma coisa, o Ads, não é? Qual é essa integração? O que muda com isso? Assim, na verdade, só complementando algumas coisas, né? O Google ele tem mais de 800 ferramentas, digamos assim. Então ele tem o Google Agenda, tem o Google Sheets, ele tem o Analytics, ele tem o Firebase, ele tem umas centenas, né? Talvez até milhares de ferramentas. E a ideia do Google com o Google Analytics é integrar essas informações, né? E facilitar a visualização, né? Falando então de Google Ads, no Universal já era possível simplesmente você integrar lá a sua conta do Google Ads. E tem uma coisa que eu sempre avalio na agência, antigamente no Universal, isso que eu senti falta um pouco no GA4, quando você ia lá no Google Analytics Universal, em busca das palavras-chave orgânicas, ele mostrava uma ou duas palavras-chave orgânicas porque era a margem de erro, digamos assim, e 100% das palavras-chave aparecia como not set, né? E aí tem uma outra ferramenta complementar que a gente sugere que as pessoas usam também, que é o Google Search Console, né? Que é o controle de buscas do Google Ads, ou do Google, onde no Google Search Console você consegue avaliar todas as palavras que já geraram acesso ao seu site pelo menos uma vez na vida, né? Então isso acabei fugindo um pouco do tópico, mas a gente usa como estratégia de integração com o Google Ads também, porque no Search Console eu consigo ter uma gama de palavras-chave que talvez só no Analytics eu não consigo enxergar, né? Mas a integração do Google Ads ela continua nativa, ela continua sendo lá no mesmo local, no mesmo menu, onde você consegue avaliar as campanhas, e só mudou o formato de visualização, onde você tem o menu lateral esquerdo no GA4 que você consegue ver aquisição, e aí na aquisição tem o Paid Search, e no Paid Search você consegue monitorar as campanhas que você já faz. Mas aqui a gente está falando, por exemplo, do seu cliente, que é o anunciante. Ele, de repente, ele trabalha com SEO, compras de palavra-chave, conteúdo, mas também compra ads. Ele faz essa integração também com isso, essa análise do ads que o anunciante faz? É como o Murilo falou, ele já fazia essa integração, porém, agora no novo Google, ele tem uma pequena diferença. Por quê? Antigamente você tinha que criar conversões dentro na Analytics, fora do Google, fazer elas conversarem para você ter o dado funcionando. Hoje, você cria a conversão do Google e você, em tese, você não precisa necessariamente criar essa conversão dentro do Analytics, você só importa ela do Google para cá. Antigamente era diferente, ele não funcionava tão bem. Então o que eles querem dizer é, agora funciona melhor. Agora o dado é mais preciso com o Google Analytics 4. Isso também para estimular a aumentar o anúncio ou o investimento em ads ou não? Não necessariamente, porque todo mundo que já tem o Google Analytics, em tese, ele está usando para analisar dados. Se ele utiliza, provavelmente é porque ele já gasta dinheiro e ele quer monitorar melhor esse resultado. Entendi. O Google Search Console que o Murilo falou, o que ele faz? Ele imagina o seguinte, Google Ads, Ads de Advertising, que é anúncios. Então, é tudo que eu estou comprando, pagando, para quando alguém buscar pelo meu nome, meu produto, eu apareço. Alguém clica naquilo, eu pago, é o Google Ads. Então, eu já estou integrado com o Google ali. No caso do Google Search Console, o que ele faz? Ele é antes do usuário entrar no seu site através de uma busca. Ele quer dizer o seguinte, todo mundo que buscou por um termo e você apareceu no Google orgânico, ele vai mostrar para você lá. E vai falar o seguinte, procuraram, Bona, pelo teu nome, Luciano Bonetti, no teu site. Você apareceu para 300 milhões de pessoas, 30 mil clicaram aqui e acessaram o teu site. Então é um trabalho feito antes do usuário acessar o seu site. Entendi. Quando você vai no Analytics, ele mostra as palavras-chave que isso gerou.
Agora, olha que interessante. Tem um ponto interessante aí. Quando, né, essas palavras você vai analisar no Google, tanto nessa parte do gratuito, o Google não mostra qual foi a palavra, nem no Google Ads, nem no gratuito, que gerou a receita para você. No Ads ele mostra, no orgânico não. Por quê? Porque imagina a briga que seria, né, de pessoas aparecendo com aquela palavra X, as pessoas tentando derrubar site do concorrente porque aquela palavra que mais vendeu no orgânico dele. Então eles não mostram 100% desse dado, que é inclusive o Note7, hoje ele mostra as palavras, mas ele não mostra a receita do orgânico. Mas falando da integração do Ads, né, só complementando, agora do Ads, ele tem funcionalidades que ele te garante mais precisão desse dado. E você não tem que fazer uma série de integrações para isso funcionar. Hoje é mais fácil essa integração. Legal. Quando a gente fala de machine learning, aprendizado de máquina, aquilo que você está falando de não só para onde eu vou, mas o que você faz naquele momento, é isso? E aí, obviamente, tem a questão da inteligência artificial, que também foi possível porque evoluiu muito nos últimos anos, né? A gente, quando você falou lá no começo, não se falava tanto em inteligência artificial, talvez fosse um embrião disso. É isso mesmo, Murilo? Sim, aprendizado de máquina, né? O nome já diz, né? Então a máquina está aprendendo com base nos dados que você está gerando dentro do seu site. E o próprio machine learning do Google gera insights baseado nos dados que você gera. Então, por exemplo, se você tem um e-commerce, é muito legal, principalmente, né, o GA4 é legal para quem tem e-commerce principalmente, porque você consegue avaliar. Pô, o cara buscou a palavra X, o produto X. Entrou no produto X, aí ele viu o Y, o Z e comprou o A. E aí o machine learning vai entender que uma certa quantidade de pessoas está fazendo esse mesmo caminho e vai gerar aquele insight para você. Falou, aqui com base nos seus últimos dados, a pessoa percorreu esse caminho. Fica de insight aí. E aí vai o que a gente comentou várias vezes aqui. Você tem que saber o que fazer com os dados que a máquina gera. Total. Né? E é legal porque assim, quando a gente fala de aprendizado de máquina, você imagina um computador, né, entendendo, aprendendo o que acontece ali dentro. Mas ele aprende o quê? Né? O que ele vai mostrar? De que forma, né? Exatamente. Quando a gente fala de um e-commerce, por exemplo, ou até a geração de leads, né? Porque não sabe o que é lead, é um cliente que mandou e-mail, telefone interessado em comprar de você. Tanto o lead como a compra do e-commerce, o Google Analytics ele pode te gerar, através desse aprendizado, uma análise preditiva. O que é uma análise preditiva? Ele consegue dizer o seguinte, eu sei que os seus usuários, eles entram no seu site, demoram 5 dias para comprar. Eu sei que uma grande parte faz esse caminho específico para comprar de você. E baseado em tudo isso que eu aprendi, olha, eu digo para você que talvez em 5 dias você vai faturar, você tem uma probabilidade de mais tantos milhões de usuários comprarem e te gerar essa receita. Então é uma análise preditiva. Ele analisa o que está acontecendo e com base nisso ele fala, olha, com base nisso pode acontecer isso. E aí é interessante, porque nós temos um cliente que é hoje o maior atacadista do Brasil e a gente viu isso acontecendo na prática. Nos últimos 2 meses foi incrível. Porque você acaba, a empresa começa a se moldar muitas vezes baseado nisso, principalmente na parte do e-commerce. Bona, né? Sabe o que é mais incrível? Que esse nosso cliente, ele já tem muito resultado, a gente já trabalha muito para isso acontecer, mas nos últimos meses a gente superou a meta. Por quê? A hora que nós colocamos o Google Analytics 4, que já tem mais de ano, e aí, com esse aprendizado todo, foi incrível, porque a máquina aprendendo, rodando o negócio, a gente superou todos os resultados do cliente, graças a aprendizado. Aplicando insights. E esse é o legal, é saber fazer o que fazer com o dado. Trazer aqui uma pergunta do César Pisa, ele coloca aí, o GA4 então é uma tela em branco, podemos dizer isso? Eu diria que é uma tela pré-moldada, né? Como eu falei no início, o Você GA4... personaliza, mas ela tem tá pré-moldada. Ele fala, tem os 5 principais, né? Você quer usar eles aqui no seu site. Na verdade, ele nem é opcional, né? Você consegue virar a chavinha, mas mesmo assim ele gera os dados. Mas eu diria que é uma pré-moldada, não 100% branca. Não, e o Google Analytics 4, né, ele é uma pré-moldada, como o Murilo falou. E o que é interessante, talvez uma pergunta que pode surgir é, qualquer pessoa pode utilizar o Google Analytics? Vai ser fácil, é simples, é uma tela em branco? Basicamente, você pode fazer uma importação de dados e criar ali usando o tutorial do Google facilmente os primeiros dados para você visualizar. Você já tem os primeiros dados. Agora, como ele imagina um jogo de Lego, você pode ir lá e montar tudo o que você quer de dados, você precisa de um especialista
para poder montar isso da forma que você quer, para os dados que você quer e analisar da forma certa. Então qualquer um pode usar o básico, que é alguns insights. Se você quiser avançar, aí você precisa de um profissional. Bom, a gente vai deixar o quinto item para o terceiro bloco. A gente está chegando ao final, você passa muito rápido, né? Demais, gente? né? Agora que começa a esquentar, o pessoal começa a fazer as perguntas, a gente chega quase já no último bloco. Poxa. Bom, a gente faça a sua pergunta durante o intervalo. A gente tem aí o último intervalo para você poder também interagir. A parte aí do último bloco, são 15 minutos aí do último bloco para você perguntar. Então a gente vai para o nosso intervalo e volta já com mais Marketing Now pela VESA TV. Preciso de mais água, Bruno. A partir de uma ideia, muitas coisas acontecem. No mercado publicitário, isso é matéria-prima. Profissionais manuseiam ideias toda hora. Seja uma peça publicitária, um conceito, desenvolvimento de um programa para televisão, rádio, digital, etc. Porém, essa ideia pode ser compartilhada, utilizada por outra pessoa sem o seu conhecimento, às vezes de forma imediata ou até no decorrer do tempo. Proteja sua ideia com a Entidade Depositária APP. Entidade Depositária APP, a proteção da sua ideia. Eu não vejo a hora de te cortar, de ver mais uma vez, saborear meia mozzarella, meia lidio calabresa, romana, 4 queijos, marguerita e portuguesa. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com guaraná. Estamos de volta com o programa Marketing Now pela VESA TV. Como você sabe, a gente sempre volta com uma propaganda. Essa é de sacanagem, né? Nossa, essa pizza, essa Guaraná, né? Sacanagem. E, obviamente, você acompanha mais sobre o Baú do ABC durante toda a programação da VESA TV, que traz aí um estudo das propagandas que marcaram época. Bom, e você pode participar do nosso programa e concorrer a um livro da ABC Books. Para participar é muito fácil. Você pode mandar um WhatsApp para 11 96669 7685 ou ainda pelo YouTube da VESA TV. VESA TV Oficial, e você já está concorrendo a um livro da ABC Books. Você pode mandar uma pergunta, um comentário, enfim, uma crítica, uma sugestão. Participe aí com a gente, legal? Bom, antes de nós voltarmos para o nosso tema, temos mais um item e perguntas aqui dos nossos telespectadores. A gente vai para mais um giro de notícias.
Nova campanha do Banco do Brasil reforça apoio ao agronegócio com Plano Safra. Comunicação assinada pela Liu Lara TBWA apresenta Plano Safra e reafirma os importantes papéis do agro. Vamos ver o filme desta campanha? O agro é da gente que levanta cedo no campo e na cidade. Da gente que planta arroz, que colhe feijão, que come arroz com feijão. É de quem faz a previsão e de quem supera as previsões. De quem investe no futuro e de quem investe pro futuro. É de quem faz do agro seu mundo. E também de quem faz o agro ganhar o mundo. É da gente do campo, da cidade. O agro é de todos. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar. Governo Federal, União e Reconstrução. Mercado Livre aposta em mídia OH para reforçar marca e promover descontaço. Ativações de marketing no formato Out of Home vão ocupar pontos movimentados de São Paulo e Rio de Janeiro, com o objetivo de mostrar que a marca está presente no cotidiano do consumidor. Inclusive, nós vamos ter aqui um programa em breve sobre mídia OH. E agora uma notícia muito importante, né? Campanha de 70 anos da Volkswagen destaca a evolução da marca. O novo sempre vem. Volkswagen celebra seus 70 anos no Brasil com campanha que resgata conexão emocional com os brasileiros. A marca faz uma homenagem ao som de Como Nossos Pais, 41 anos após a partida de Elis Regina, Maria Rita reencontra a mãe em dueto musical inédito. Vamos ver? Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nós ainda somos os mesmos e vivemos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Você pode até dizer que eu tô por fora, ou então que eu tô inventando, mas é você que ama o passado e que não vê. É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Volkswagen 70 anos. Sucesso que passa de geração em geração. Vai ficar marcado aí na história mais essa propaganda da Volkswagen. Bom, estas e outras notícias você pode acompanhar no portal da ABCcom, abcdacomunicação.com.br. São mais de 55 notícias sobre o mercado de marketing e comunicação. E se você tem uma pauta, você pode enviar para a gente, isso mesmo, para o pauta@abccom.com.br, que a sua notícia, além de estar no portal da ABCcom, também pode aparecer aqui no Marketing Now. Bom, vamos voltar aqui para os 5 itens. Faltou um modelo baseado em eventos. Vocês falaram um pouco sobre isso, mas o que a gente pode acrescentar sobre isso?
Muito bom. Quando você fala de baseado em eventos, né, essa mudança que teve do Universal para o GA4, basicamente é aquilo que eu comentei, onde você, antigamente era por hits, e hit era cada usuário que acessava, né, como eu dei aquele exemplo, eu, Alex, acessei essa sala. O Google falava assim, o Alex é um usuário que está visitando essa sala. O Alex é um usuário que foi para outra sala, uma outra página do site. Então, antigamente era assim, era por hit, né? Hoje, ele analisa por comportamento do usuário. O que você movimenta ali no que site, são você os clicou eventos. às vezes numa notícia, ou num link, no hiperlink, seria isso? Cada evento, ele é monitorado. Então, imagina que eu sou esse mesmo usuário dentro do mesmo site. O Alex mexeu as mãos, né? Ele clicou, ou ele fez um scroll, ele subiu ou desceu, ou ele está olhando muito para um lado do site específico, ele está olhando para esse lado do Bona aqui, ó, esse lado do site. Ou não, ele está olhando para esse lado. Então, todos esses eventos, tudo que acontece, ele analisa o comportamento do usuário. A gente pode falar, Murilo. O próprio Analytics agora, né, no Universal não tinha, agora ele tem uma ferramenta de personalização de eventos. Então ele pergunta qual que é o URL do teu site, e aí ele mesmo abre uma tela onde ele mostra os possíveis, né, parâmetros que você pode criar como um evento. Antigamente era tudo hit, igual ele falou, qualquer coisa era Agora hit. você pode Hoje você personalizar o que é um personaliza. evento importante para você. Exato. Se o cara clicou na home, é o evento, clique na home. Se o cara desceu a tela até a metade, é scroll até a metade. Se o cara clicou no footer, é um clique no footer. Então ele personaliza. Aí, por isso que ele até teve uma pergunta falando aí da tela em branco, né? Mais ou menos isso. Exato, encaixa. Eu vou aí. fazer uma pergunta que é meio óbvia, mas eu acho que é legal a gente registrar. A gente pode falar que o anunciante vai ganhar em performance? É correto a gente afirmar Desde que saiba analisar e tomar decisões baseadas em dados. Aí ele ganha em performance. Se ele tem o Google Analytics e não toma nenhuma decisão, não faz nenhuma alteração, vai continuar. Uma coisa que eu até complementando, tinha esquecido de passar essa pergunta. O consumidor, que agora é sempre imediatista, conectado, exigente, informado, até mais ou menos sabendo sobre isso, ele vai começar a exigir da empresa mais dessas decisões? Ou seja, como você não sabe que eu gosto disso? Ou como você não me... Já dei meu nome uma vez, estou dando um exemplo besta, mas ele vai exigir isso, o consumidor, por esse imediatismo dele? Olha, se a gente conseguir puxar esses dados e ser tão simples, né, coletar o dado, por exemplo, você pega um Facebook hoje, você consegue já ter todos os dados cadastrados ali para você fazer uma série de ações, para gerar um lead, para fazer cadastro. Então, da mesma forma que você salva a senha hoje no seu celular, o Instagram também salva os seus dados para você poder se conectar com várias plataformas e usar. Se as grandes plataformas utilizarem, né, dessa forma, salvando os dados e fazendo integrações, com certeza vai ser mais fácil. Por exemplo, quem aqui não faz login em centenas de sites através lá do clique no botão do Google, já conecta no seu e-mail e você já está dentro cadastrado? Ou através do Facebook? Tudo isso são evoluções para simplificar a nossa vida. A internet, quanto mais clique você tem, mais dinheiro você perde. Por isso que a gente tenta facilitar ao máximo. Então a tendência é, talvez não o consumidor exigir, mas ele aproveitar dessas evoluções que vão acontecendo naturalmente. Quando a gente fala disso, só para até quem é mais leigo, porque a gente está falando aqui de ferramentas de estratégia, às vezes o pequeno anunciante fala assim, como que eu vou fazer isso? Mas hoje, até o pequeno anunciante pode também ter o auxílio de uma agência digital, mesmo que começando, que já está apto a fazer isso também, né, Murilo? Não só pode, como deve, tá? Eu sempre sugiro assim, as pessoas que têm site, cadastra lá o Google Analytics, cadastra o Google Meu Negócio, cadastra todas as ferramentas do Google que existem. Por quê? Porque o Google é um banco de dados que sabe tudo de todo mundo. E o Google considera que o cliente é dele, o cliente não é seu. Então o Google avalia o que meu cliente vai ver quando ele pesquisar aqui na minha ferramenta de busca sobre um determinado assunto nesse site. Se o seu site não está integrado ao Google Analytics, o Google não sabe qual que é a sua categoria de site, o que sua empresa faz, quantos funcionários ela tem, e o seu site vai ficar sempre lá para trás. Então o pequeno empresário está começando agora, assiste um vídeo no YouTube, você consegue criar uma landing page. Assiste um vídeo no YouTube de 5 minutos, você consegue integrar o Google Analytics com a sua landing page. Faz por conta para você aprender,
saber fazer, e quando você estiver num nível, né, legal de ter condição de contratar uma agência ou um profissional, você vai saber cobrar o cara. Você vai falar, você já instalou a tag de conversão no meu site? Você já fez o setup da campanha? Você já configurou XYZ? Então é legal você pôr a mão na massa e fazer também, porque você aprende a fazer e aprende a cobrar. A maioria dos empreendedores acham que não vão utilizar aquilo. Então, quanto antes você, fazer como o Murilo falou, coloca, mesmo que seja o básico. Olha que interessante, se você criar o Google Analytics hoje e você só integrar no seu site, você pode não usar para nada, mas ele já está coletando dados do seu site. Quando você conseguir crescer mais e você falar assim, agora eu preciso de uma agência, agora eu preciso de um profissional, você vai entregar para ele ouro, porque esse profissional ele não vai começar do zero a partir daquele momento. Ele fala assim, pô, agora eu tenho dados para começar a melhorar mais o seu negócio. Então é extremamente importante, mesmo que no básico, começar. Muito legal. Bom, a gente está chegando ao final aqui do nosso programa. A gente tem um quadro também que é muito importante, que é o quadro Jobs, onde a gente divulga vagas do nosso setor. Vitão, roda a vinheta e põe na tela. E a Criadores Brasil está com vagas para assistente administrativo, assistente de marketing e social media. Está ali na tela para você, o e-mail para você enviar. Então, você que está procurando 3 vagas, olha que legal. E também, se você é uma agência, um fornecedor e está com vaga aberta, manda para a gente divulgar aqui no nosso programa. Então, aí 3 vagas na Criadores Brasil, assistente administrativo, assistente de marketing e social media com foco em criação. Boa sorte para você que está buscando aí uma recolocação no mercado. Fala, volta aqui para mim, Vitão. Fala, Alex. Ó, nós temos bastante vagas, né? E especialmente agora, nós acabamos de abrir 8 vagas comerciais. Legal. Para quem estiver assistindo aqui no nosso negócio, ainda nem recebeu essa informação. Só o nosso RH tem. Surpresa. Mas aproveitando que eu estou aqui, se você é comercial, tem experiência com negócio e agência, nós temos 8 vagas comerciais. Pode me procurar no @AlexPinhol. Vou mandar mensagem aqui pro Bona. A gente vai colocar aqui o Insta de vocês e o Insta da agência de vocês também para vocês seguirem. Bom, a gente está chegando ao final do nosso programa. O César Pisa foi o ganhador do livro da ABC Books. César, vou pedir para você entrar em contato pelo nosso e-mail, mcatenal@abccom.com.br. Mande o seu endereço completo para que a gente envie o livro para você, tá? mcatenal@abccom.com.br. Você manda lá, olha, programa do dia tal, fui sorteado, seu nome completo, seu endereço, a gente envia o livro para você. Meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa, a primeira transmissão ao vivo da VESA TV, noite muito especial, muito feliz aqui todo o nosso time. Quero aproveitar para agradecer todo o time aqui da VESA TV e da ABCCom, o quanto estão empenhados em fazer uma TV de qualidade, com muito conteúdo relevante para você. Murilão, obrigado, que você venha mais vezes. Murilo, que daqui 2 semanas está no Mentes Digitais, um novo programa aí da VESA TV com os profissionais de marketing digital. Obrigado por ter vindo, viu, meu amigo? Obrigado pelo convite, obrigado pelo bate-papo, obrigado, Alex. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Tá ali o Insta do Murilo e também da Novo Foco. Alecão, você também já é de casa, precisa vir no Mentes Digitais, outros programas. Obrigado por ter vindo. A casa sempre aberta e que a gente possa se encontrar em mais programas aqui do nossa VESA TV. Com certeza. Mais uma vez, obrigado. É sempre um prazer estar com esse mestre da comunicação, Bonetti. É muito bom estar com vocês. E aproveitando a deixa, né, até para o Murilo e outras agências, empresas, nós temos uma empresa, Bona, chamado metricsconsultoria.com, que é uma empresa somente de dados. Então, criação, análise de dados de Power BI, Google Analytics, etc. Nós fazemos. Então, nós estamos trabalhando com parceria com as agências, um preço super legal, com empresas. Vamos trazer aqui para falar sobre isso, né? Sem dúvida. A gente até fazer um programa maior aí sobre dados, né? Com certeza. Bom, e quero agradecer que você que acompanhou, seja pelo canal 125 da Soul TV, seja pelo nosso site oficial ou pelo YouTube da VESA TV. Muito bom ter você com a gente. Na semana que vem, nós não vamos ter um programa ao vivo, nós vamos ter uma reprise do nosso programa 0, atendendo a pedidos das agências, porque foi o nosso programa sobre gestão financeira de agências. Importantíssimo. Um baita programa e o pessoal está pedindo para rever na VESA TV.
porque todo mundo quer saber sobre gestão financeira e principalmente focado em agências. Então, na quinta que vem, a gente reapresenta para todo mundo que pediu, entrou em contato com a gente, e na outra quinta a gente vai voltar ao vivo normalmente e vamos falar sobre marketing gastronômico. Como que você que tem um restaurante deve trabalhar o seu marketing com 2 especialistas no assunto. Bom, quero agradecer demais a todo mundo que esteve com a gente, ao time da Vesa TV, da ABCcom, você que está acompanhando nossa programação aí da última terça até hoje. Curta a programação da Vesa TV, comente, manda mensagem no direct, a gente quer ouvir muito você. Obrigado por ter estado com a gente nesta noite tão especial. Semana que vem a gente volta com um novo, com esse programa tão especial da gestão financeira e depois a gente volta com o programa ao vivo. Até semana que vem, um grande abraço, até lá!